Atualiza, com Anthony Galvão. Opa, de volta com vocês para o canal Atualiza. Agradeço demais a todos vocês pelo apoio a este canal. Esse vídeo que eu vou reagir, eu não vi, ou seja, eu não ouvi nem assisti ainda. Mandaram para mim esse vídeo e pediram para que eu pudesse fazer uma reação. E aqui tem um tema que vocês estão vendo aqui, ó. Cristão prova existência de Deus para Sérgio Sacani? É uma pergunta. Cristão prova a existência de Deus para Sérgio Sacani? Cara, será que tem algum cristão aí que conseguiu provar? Será que algum milagre a olho nu? Algum prodígio? Será que nós ateus estamos equivocados, errados? Será que apareceu de fato alguém que tem fibra espiritual, que tem autoridade espiritual, que vai provar a existência de Deus? Vamos ouvir isso aqui. O Sérgio Sacani, vocês sabem que é aquele ateu light, né? Aquele ateu que faz de tudo para fugir do próprio ateísmo dele. Mas é gente boa, é um cara que é divulgador científico, mas é nosso amigo aí, que divulga muitas coisas racionais também no canal dele, ou nos canais dele. E o Sérgio é gente boa. Vamos ouvir aqui, eu vou fazendo a reação. Vamos ver se de fato alguém está provando aqui a existência deste suposto Deus. Vamos lá. Até aí, não tem problema não. Sim. Mas o que eu falei para eles foi o seguinte: me expliquem a seguinte situação. Por que Deus colocou uma galera morando em volta do vulcão Vesúvio, lá em Pompeia, Sim. e fez o vulcão entrar em erupção e matar 30 mil pessoas? Sim. Aí eu falei assim para eles: é o Criador matando a própria criatura? Por que ele fez isso se ele prega que ele é o bom, ele não sei o quê e tal? Não era para tirar... Lembrando que naquela época ali ninguém sabia o que era vulcão. Sim, sim. Entendeu? Eles não tinham nem ideia do que era, estavam morando ali, vivendo de boa. Aí eu fiz isso aí. Ninguém soube me explicar. Aliás, ninguém não. Teve uma moça lá, Denise, que ela fez uma explicação lá. Tudo bem, assim, eu não acredito, mas ela deu uma explicação, que ela falou o negócio da queda, porque depois da queda, que eu nem sabia que existia esse negócio da queda lá, que acho que é a queda de Adão, né? Sim, sim. Na verdade, você vê que o Sérgio Sacani não entende nada de Bíblia. Por isso que para debater com um crente que se chama cristão, que se acha cristão, conhecedor, tem que conhecer. Então, questão de queda não tem nada a ver com Adão. Tem a ver com o suposto demônio Satanás. Tá? A queda do suposto Satanás. Depois vem ali a decadência de Adão, né? Onde Adão e Eva, segundo o que está escrito lá, se jogaram ao pecado, que também é chamado de queda, que é um segundo tipo de queda. Mas a queda que eles vão falar aqui, que o Sérgio está confundindo, seria a queda do suposto Satanás, que foi lançado do céu com o texto dos anjos sobre as profundezas, né? Sobre o abismo da própria terra. Que isso tudo é uma fantasia, é uma lenda. E tal. Mas eu fiz isso aí. Você consegue me explicar? Claro. Eu acho... Não, eu não acho nem... Então, vamos lá. Essa pergunta entra no tema do mal natural, que é um tema bastante clássico em filosofia. Olha lá, esse daqui é ele que vai explicar, viu, gente? É ele que vai provar a existência de Deus. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui. E eu acho que um problema que está acontecendo nesses debates é que as pessoas estão encarando tudo sob um ângulo muito pouco filosófico. E na filosofia a gente já está debatendo esses temas há 2.000 anos, pelo menos, há 3.000 anos, alguns desses temas. E eu fico um pouco chocado, porque assim, do ponto de vista... e eu não tenho nenhum problema que alguém queira defender essa tese, mas do ponto de vista da existência de Deus... Debater se a Terra tem 7.000 anos é irrelevante. Se a Terra tem 24 horas, 7.000 anos, ou 38 trilhões de anos,
isso não tem nada a ver com a questão se Deus existe. Não, não muda, porque Deus pode ter Não, criado... Só para corrigir, porque lá tinham criacionistas, só que não eram todos, porque dentro do criacionismo tem o criacionismo terra jovem, Sim, sim. só que lá nesse debate não tinha não, tinha Perfeito. os terra jovem, tinha só os caras que são criacionistas mesmo, Claro entendeu? que Deus criou o mundo, porque na verdade não há contradição lógica na ideia de que Deus moveu o homem, criou o homem a partir da evolução das espécies, ou Deus... Você pode questionar essas teses enquanto tese científica, mas a ideia de que qualquer tese dessas contraria a existência de Deus não faz o menor sentido lógico. Essa é a primeira só nota de rodapé, preâmbulo, né? Porque Sim. eu às vezes assisto algumas coisas e eu falo, meu Deus, ele tá querendo... E não é por mal, não acho por mal, não tô querendo falar da má intenção das pessoas, mas às vezes as pessoas ficam presas em tópicos, porque para mim a idade da Terra é um tópico não sobre a existência de Deus, mas é um tema sobre a idade da Terra. Qual é a idade da Terra? Não impacta em nenhum nível isso. E voltando para o mal natural. Mas Deus colocou as pessoas num lugar em que elas não sabem que é um vulcão e vai explodir, elas vão morrer. Sim, mas é só um detalhe. Deus não vai matar só Deus não só matou as pessoas que estão em volta do Vesúvio, mas ele matou todas as pessoas de toda a humanidade. Porque do ponto de vista de Deus, todos vão morrer, porque a vida humana é finita. Sim. E na verdade... Ela tentou me explicar lá. E na verdade o que acontece é que o mal natural, que é o mal causado por coisas da natureza, ele é uma consequência natural de você ter leis naturais do cosmos. E ele, na verdade, veja, ele não é o mal em sentido absoluto, porque, na verdade, a vida humana é finita mesmo. Todos nós vamos morrer, é parte da própria natureza humana. Olha só o malabarismo aqui. Ele está dizendo que a questão de Deus ter matado pessoas ali em volta do vulcão que o Sérgio ele relacionou aqui e falou e indagou, ele quer dizer que morte vai acontecer para todos os seres humanos. Não importa, ou seja, digamos que para ele é o seguinte, que se Deus matar uma criança num acidente ou num fenômeno natural, não importa, a criança ia morrer de qualquer jeito mesmo, mas morreu naquele momento. Cara, isso aí é uma ignorância sem precedente. É uma coisa absurda na mente de quem diz ter um Deus na mente. Achar que pode vir uma coisa e matar todo mundo assim, que queria viver. Gente que ainda nem viveu, criança que ainda nem sabe o que é vida. E tem uma justificativa, porque a vida é finita. Ela não é infinita, ela é finita, então todos vão morrer de qualquer jeito. Então a humanidade já foi feita para morrer. Oh, Deus maravilhoso, hein? Que nós temos um fim dessa vida. Deus, justamente, o que ele quer é a nossa salvação eterna, não... Deus quer, sabe o que é? É o toba eterno desses bestas. É o toba eterno. Salvação eterna, cara. Isso é ignorância desgraçada. Isso é uma falta de sensibilidade mental e não aceitar a realidade. Que morte é morte, cara. Acabou. Morte, morreu, já foi, deixou de existir. Aconteceu isso aqui. Se Deus quisesse uma salvação eterna, não faria vida para morrer. Para quê? A nossa prosperidade do ponto de vista meramente material. Porque simplesmente os males materiais, eles vão existir inevitavelmente. Uma pessoa inocente vai ser assassinada. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho aqui, é o carro de lixo que passa aqui, caminhão, pesado. A gente coloca o lixo fora e passa aqui nesse horário. E aí é um barulho desgraçado. Vamos lá. Nada por um homem que fez o mal. Aquele lance, por que deixa a criança morrer com câncer, aquelas coisas, né? Porque se você se compadece da criança que morreu com câncer, imagina Deus. Quer dizer, do ponto de vista... Se você se compadece com a criança que morreu de câncer, uma criança que foi violentada, imagina Deus. E Deus não tem um poder de não deixar acontecer? A gente se compadece porque a gente não pode fazer nada. Por isso que a gente se compadece. Porque se eu tiver um cenário em que tem um criminoso tentando violentar uma criança e eu tiver condição de tirar ele de cena para não fazer isso, eu vou tirar. Se eu realmente tiver condição de tirar uma criança de uma doença, eu vou tirar. Mas Deus não tira. Mas Deus se compadece igualmente ser humano. É um Deus sem poder, né? Até agora não provou merda nenhuma, viu? Que Deus existe não, viu? Aqui é só malabarismo.
Deixando claro. divino, se não tem um Deus eterno, essa criança só sofreu mal e fim, não tem nenhuma redenção. Só que na teologia você vai ver um segundo plano, que é um plano sobrenatural. Naquele plano É o plano da mentira. sobrenatural, Deus corrige as injustiças desse mundo a partir desse plano sobrenatural. Que puta que pariu, que ignorância desgraçada desse jovem, cara. Ou seja, Deus vai corrigir a injustiça do mundo no outro plano. A palavra corrigir é quando você faz uma coisa que deu errado. Aí você vai corrigir a coisa. Ou seja, aqui ele tá dizendo que Deus fez uma coisa que deu errado, ele vai ter que corrigir agora em outra vida. Vocês estão entendendo o grau da ignorância dentro da mente humana. A pessoa pode ser uma pessoa estudada, pode ser uma pessoa acadêmica, pode ser uma pessoa culta, mas a burrice continua sendo a mesma burrice de um analfabeto crente cristão. A burrice mística na mente de um suposto cristão é a mesma burrice que está na mente de um analfabeto e semi-analfabeto cristão que acredita nessa mentira. Essa mesma burrice está em um universitário que estudou várias coisas, vários ramos científicos, algumas coisas, que acredita na mesma merda. É a mesma ignorância. Aqui não tem prova nenhuma até agora para condizer com o tema aqui do vídeo. Vamos lá. Natural. Então, na verdade, você deveria estar, se você seguir, por exemplo, uma teologia cristã, você deveria estar muito mais preocupado com o homem que matou aquela criança do que com a criança. Porque a criança, do ponto de vista da eternidade, vai ser recompensada pelos sofrimentos dela, vai ser guiada, vai ser gestada numa vida muito mais duradoura do que a vida daqui. Olha que desgraça na mente de um jovem desse. Vamos entender. Olha que insanidade mental na mente do jovem desse. A criança vai ter uma coisa melhor, vai ter uma recompensa. A criança veio somente para ser violentada e voltar para ter uma recompensa. Que desgraça é essa, gente? Que merda é essa, gente? E a criança vai ter, com certeza, a mesma recompensa que tem uma pessoa que viveu 80 anos e morreu crente. Tá tendo uma falta aí, uma injustiça aí. Se a criança viria a nascer, não iriam sobreviver, continuar vivendo por conta de uma violência ou qualquer coisa, para voltar, seria muito mais vantagem a criança não ter nem nascido, continuava lá, o espírito da criança lá. Cara, eu não tenho paciência não, gente. Eu não sei como é que Sérgio, esses caras têm paciência com isso, cara. Entendi. Que merda esse cara que jovem. matou a criança, esse... Eu não botaria minha mão no fogo até. Esse, sinceramente, ele tá muito mal. E aí vem o bom, a velha história da filosofia, como tem lá na Consolação da Filosofia. É melhor praticar o mal ou é melhor sofrer o mal? E isso já era discutido antes do cristianismo. A Consolação da Filosofia é posterior, mas se você pegar o Sócrates, já discutiu isso antes. Sócrates nunca discutiu isso. Quem já leu sobre ele sabe que ele nunca... Não, é melhor sofrer o mal do que praticar o mal. Por quê? Porque quando você morre, a sua alma subsiste. E é isso que vai estar lá. Cara, o cara que acredita em alma, um jovem desse, puta que pariu, cara. Ei, em que mundo eu fui nascer, cara? Em que país eu fui nascer? Parece que eu tô aqui pra pagar um preço, viu? Parece que eu vou pagar por todos os pecados de Adão e de Eva, viu? Porque o cara tem que ouvir uma coisa dessa em pleno século XXI, de um jovem desse. O cara tá tentando fazer um malabarismo, ele tá tentando fazer uma transferência, uma inversão, para tentar justificar uma mentira mística, uma mentira disseminada, destruidora. É muito melhor você sofrer o mal do que fazer o mal. Não tem nada que seja bom nisso, cara, nem fazer o mal, nem sofrer o mal. Fazer o mal é ruim, sofrer também é ruim. Que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? Se é um Deus do bem, um Deus perfeito, ele não deveria permitir nem o mal existir. E principalmente não deveria permitir ninguém fazer o mal e nem alguém sofrer o mal, principalmente o inocente. Puta que pariu. Moço, é por isso que eu digo pra vocês, eu reajo a esses vídeos, mas eu perco paciência, cara. Eu perco paciência, mas eu tenho que reagir pra mostrar pra vocês o que é a ignorância religiosa no nosso país. O que é o que a religião fez na mente humana. Você pega um jovem desse aqui, culto, tranquilo pra falar, e o cara tá com a mente totalmente contaminada.
É uma mente que a praga entrou na mente dele, saiu corroendo. Aí ele vai fazer de tudo pra justificar. Puta que pariu. Se você faz um mal, você está corrompendo a sua alma. Então, na verdade, a parte que subsiste após a sua morte é a parte que está sendo atacada por você. Você está se autodestruindo. Só que quando você sofre o mal, você está sofrendo mal no corpo, na fama, em coisas que cessam com essa vida. Então, na verdade, o mal natural... E o mesmo mal natural... Como é que uma pessoa que nunca morreu, não sabe, não ressuscitou de lugar nenhum, como é que a pessoa fala com tanta certeza que existe uma outra vida? Uma coisa é você ter dúvida. Existir ou não existir, não sei. Seria um agnóstico. Existir Deus ou não existir, não sei. Pode existir ou não. Agora você dizer, existe uma outra vida para justificar esta daqui, a injustiça que aconteceu nesta aqui, na outra vai ser corrigido. Seria um Deus inútil, né, gente? É um Deus que faz a coisa, não dá certo, ele faz de novo. É a mesma coisa de fazer um boneco de barro, e aí quando está finalizando o boneco, o pescoço quebra, os braços quebram, aí o barro tá mole, você pega o barro, amassa de novo e vai fazer outro boneco diferente. Porque o primeiro você fracassou, porque você não teve atenção, não conseguiu fazer. É esse Deus fazendo ser humano. Toma vergonha na sua cara, jovem. Vai estudar, rapaz. Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser burro. Isso não existe não, cara. Mas por que Deus criou um mundo que tem vulcões? Bom, porque ele criou um mundo que tem leis naturais. E essas leis naturais, sim, elas vão ter consequências. Assim como a lógica tem consequências, que não necessariamente todas as consequências são prazerosas, tudo na vida é assim. Na verdade, Deus criou um mundo em que, sim... Vocês acham que o Sérgio Sacani tá engolindo isso aqui? Então é o seguinte, aqui eu já vi que vai ser malabarismo até o final e eu não vou ficar aqui assistindo, ouvindo esse idiota falando isso aqui não. Pra mim é idiotice. Aí eu vou até o final aqui pra ver se o Sérgio Sacani tá falando alguma coisa. Vamos ver aqui a parte do Sérgio. Não, acho que o Sérgio não fala mais nada aqui não. É só ele que fala. Não vale a pena, cara, assistir até o final. Eu pensei que ia ter uma coisa aqui que você pudesse se surpreender, mas não tem. Vocês já viram aqui, o tema está dizendo, cristão prova a existência de Deus para Sérgio Sacani. Isso não é prova nenhuma, isso aqui é mais um malabarismo de mais um fundamentalista, um negacionista, um criacionista, um besta, um bobalhado, em que aprendeu desde a infância. Desculpa, não estou ofendendo não, estou falando da questão mística, particular eu não sei, deve ser um cara que seja honesto. Tudo bem, não tô falando particular não, mas quando eu vou criticar o místico, eu coloco apelido mesmo. Eu chamo de burro, chamo de idiota, que pode me chamar também como ateu, achar que a minha ideia também não é ideia legal, e pode me xingar do que quiser. Mas o meu particular, você deixa de lado, assim como eu deixo de lado o particular dele, de qualquer um que eu reajo aqui, deixando bem claro. Então, observe uma coisa, o cara começa a fazer um malabarismo desgraçado para justificar uma coisa que não faz o menor sentido. Ele quer justificar uma coisa que é o seguinte, ele quer justificar que Deus, ele faz a terra, faz tudo e faz as leis da natureza e as consequências. E o mal vai acontecer e vai matar quem tiver ali. Não importa quem vai morrer. Agora, quem morre ali não precisa se preocupar porque vai ter uma outra vida para ser corrigido isso. Que merda é essa, cara? Esse Deus é mais inútil do que qualquer ser humano competente, que faz as coisas com competência. É um Deus totalmente incompetente, que ele faz uma coisa dar errado, ele vai fazer de novo, dar errado. Ele fez um anjo, deu errado. Depois fez ser humano, deu errado. Depois mandou dilúvio, deu errado. Você vê que é um Deus que fracassa o tempo todo, deu errado. Mandou o filho dele, deu tudo errado. Até agora nada aconteceu. Gente, isso é ignorância demais. Por favor, gente, por favor. É melhor você encarar a vida, jovem. Encara a vida, porque não tem outra coisa não, jovem. Viva a sua juventude, cara. Curta a sua juventude sem fazer nada errado. Viva a sua vida, cara. Deixa de ser idiota, cara. Você foi domesticado numa mentira. E essa mentira está disseminada na sua mente. E você acredita num livro mentiroso. Um livro cheio de coisa ruim. E você está justificando a morte de uma criança.
Você está tentando justificar a morte de um inocente com um fenômeno natural que o próprio Deus fez. Foi o que o Sérgio Sacani falou no início, Deus matando sua própria criação. Para depois, mas é porque é outra vida, qual é a certeza, cara, que tu tem de outra vida? É uma fé que tu tem. É fé demais. Isso aí é fé demais, mas fede mais. Fede muito as narinas dos racionais. Tá aqui mais um malabarismo provado, não tem nada de prova nenhuma de existência de Deus nenhum. A vida é isso aqui, Deus é apenas um pensamento do ser humano. Tudo aconteceu, eu penso assim, eu não estou falando também com certeza, mesmo se existir alguma coisa que alguém deve chamar de um Deus, não tem nada a ver com isso de cristianismo, de islamismo, de judaísmo, de hinduísmo ou qualquer merda inventada na face da terra para controlar pessoas. E quando a gente vê um jovem como esse que deveria estudar mais e deveria sair desta desgracença mental e cursar uma outra coisa e se tornar um cara um pouco mais racional e tentar justificar uma mentira. Então, cara, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito prejudicial ao nosso país e ao mundo. Porque quando eu vejo um senhor que não estudou, uma senhora não estudou, ali rezando um terço e fazendo qualquer coisa, fazendo oração, fazendo petição a um Deus, eu tenho dó. Mas eu sei que é uma pessoa que não teve como estudar, não teve como pesquisar, então é uma pessoa que realmente foi enganada na vida. Mas um jovem desse aqui não, cara, em pleno século XXI, o cara sabe que não faz sentido a existência de nada disso, misticamente falando. Qual é a prova que esse cara tem que uma criança morre, o espírito, a alma daquela criança vai para um lugar ali para que um Deus justifique, dê para aquela criança uma recompensa porque a criança morreu? Vai cagar na cuia, como dizia um tio meu, cara, vai cagar na cuia. Compra uma cabaça, entendeu? Na feira deve vender umas cabaças ali, o pessoal usa para fazer aquelas artes para birimbau e outras coisas, né? Faz assim uns canecos, umas artes com cabaça. Compra uma cabaça, corta 2 cuias, pega uma, deixa separada pra você cagar na cuia. Vai cagar na cuia, cara. Viu? Vai cagar na cuia. Deixa de ser ignorante nessa idade sua. Não vou mais adiante, nada contra o particular. Eu sempre critico a ideia, mas eu vou pra cima mesmo. E eu não engulo essas mentiras porque eu já vim de lá. E sei que essas mentiras são prejudiciais. E eu fui, mas eu vou voltar. Aqui no canal Atualiza é um canal que você aprende porque eu trago cortes de vídeos legais e ao mesmo tempo eu faço a minha reação e a minha indagação. E nesse vídeo eu só reagi 6 minutos. Né? O vídeo dele tem 23 minutos. Eu só reagi 6 minutos. Então isso me dá o direito de reagir aqui de um canal chamado Além da Ciência, Sérgio Sacani. Olha que legal, né? O nome do canal. O canal do Ferrer Além da Fé, aqui Além da Ciência. Então, é isso aí. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo, agora nos outros canais. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão.